Meu amado irmão, minha amada irmã, você irá assistir agora mais um vídeo de ensinamento bíblico fundamentado na graça do nosso Senhor Jesus. Certamente você será abençoado, portanto deixe o teu like, comente, compartilhe o nosso vídeo, participe você também nessa maravilhosa obra de Deus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo fiel às leis de Deus. A palavra de Deus diz assim, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos de nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, que nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor. Meus amados irmãos, meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra gere cura na tua vida, no nome de Jesus. Imagine, meu amado irmão, minha amada irmã, minha família em Cristo. Se um filho teu, gerado de ti, instruído e educado com todo o teu amor e carinho, de um dia para outro deixasse de ouvir a você e passasse a obedecer ao teu vizinho, ou a um amigo, ou a um estranho, sem sombra de dúvidas, você consideraria isso uma traição. E é certo, porque efetivamente isso é uma traição. Apresentei esse exemplo, meus irmãos, mas rogo ao Senhor que nunca se apresente situação semelhante na tua vida. Então, entre nós e o Senhor, meus irmãos, ocorre o mesmo. Quando deixamos e desprezamos as suas ordens para seguir a um falso Deus, ou mesmo para seguir a nossa própria carne, nos constituímos traidores do Senhor. Deixamos de ser filhos de Deus para sermos filhos da desobediência. E observe, irmãos, que todas as ordens e mandamentos deixados pelo Senhor são para a nossa própria proteção, para nos conduzir em segurança nesta vida em direção à vida eterna com Ele. Mas existem aqueles que se intitulam mais sábios do que Deus e se rebelam contra Ele e contra as ordens dEle. Meus irmãos, Deus é bom, mas porque Ele é bom, Ele é também justo. Mas a justiça de Deus não parece muito boa para algumas pessoas. Existem aqueles que procuram o Deus bom, mas rejeitam o Deus justo. Mas não existem dois deuses, meus amados. O Senhor é único. E certamente quem busca o bom, encontra o justo. E quem busca o justo, encontra também o bom. No trecho que apresentamos no início, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, Paulo faz uma revelação muito importante. Antes de nos convertermos, meus amados, quando ainda vivíamos para o mundo, o príncipe das potestades do ar, ou seja, o inimigo das nossas almas, era quem operava nas nossas vidas. E hoje, ele ainda opera
mas nas vidas dos filhos da desobediência. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 2, diz assim: em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Meus amados, quando falamos em filhos da desobediência, a primeira coisa que nos vem à mente são aquelas pessoas que explicitamente optaram por desobedecer às ordens e mandamentos do Senhor. Aposto que você pensou logo nos católicos, que tem uma infinidade de deuses, quando Deus diz que Ele é o único, nos espíritas, que ignoram o Senhor e os seus mandamentos para seguir os seus guias espirituais, ou seja, os demônios. Aposto que você pensou nos idólatras também, nos ilamitas, e todos os demais que estão no caminho da perdição eterna por desprezarem o nosso Senhor Jesus e não se interessar pelas suas leis. Mas será que são apenas esses os autênticos filhos da desobediência? Eu te afirmo que não, meu irmão. Além desses filhos da desobediência explícitos, existem também os implícitos, que com sutileza vivem na contramão de Deus, fazendo o que não agrada ao Senhor e tentando transmitir uma falsa imagem de fidelidade. Uns de forma consciente, outros por falta de informação e conhecimento. Normalmente, meus irmãos, esses são os primeiros a acusar os explícitos filhos da desobediência. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 6, diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Meus amados, somos luz e temos que refletir a nossa luz nesse mundo dominado pelas trevas. Precisamos ser exemplos de obediência, de fidelidade ao Senhor, para aqueles que são da salvação, mas ainda se encontram no mundo, para que eles se esperem em nós, e também para que os que pensam que enganam o Senhor com seus atos de iniquidade consigam forças para abandonar a sua vida errada e se voltar para Jesus. Nossa responsabilidade é muito grande, meus irmãos, porque poucos conhecem o Deus verdadeiro, o Jesus ressuscitado e glorificado que nós conhecemos. Livro de Salmos, capítulo 94, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: atendei, ó brutagem dentre o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? Deus afirma, meus amados irmãos, que Ele é o Senhor, o único Deus, o único Salvador. Ele reafirma a sua condição de Deus único por centenas de vezes na Bíblia, em alta e viva voz. Só não ouve quem não quer. Portanto, quem adotou um novo Deus, um ídolo que seja, está na desobediência, no caminho da ira do Senhor, ou mesmo no caminho da morte. Quando eu disse ídolo, aposto que você pensou logo em imagem de escultura. Mas cuidado, irmãos. Cuidado com os ídolos da era moderna. Dinheiro, poder, sexo, bens materiais e tudo mais que se interpõe entre você e Deus. Se você deixa de ir ao culto por causa do teu time de futebol, do seu namoro, ou o teu carro ou as tuas conquistas são mais importantes do que o Senhor, eles são deuses para você, deuses estranhos. Então você possui ídolos. E lamento dizer-te, meu amado irmã ou irmã, mas você é um idólatra. Livro de Isaías, capítulo 43, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor:
Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei. Eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vós, enviei a Babilônia, e a todos fiz descer como fugitivos, os caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Meus amados, Jesus, quando morreu, extinguiu a lei de Moisés, e quando ressuscitou, nos trouxe a sua graça, ele não trouxe a lei de volta. Mas a grande maioria do povo, chamado evangélico, não compreende e prossegue vivendo pela lei de Moisés, com o seu jugo e sacrifícios impostos aos fiéis, desprezando toda a obra realizada pelo Senhor. Obviamente, estão também na desobediência, em rota de colisão com Deus Todo-Poderoso, que extinguiu a lei e nos trouxe a graça, meus amados, não como opção, mas como a única forma de salvação para o homem. E nesse caso, os que ainda permanecem na lei se constituem transgressores, desobedientes, fortes candidatos ao castigo dos céus. Portanto, meu amado irmão, se você ainda vive de jejuns, batismo nas águas, vigílias, subida aos montes e submetido a jugo de proibições, meus amados, que é judaísmo, você está na desobediência. Livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruir, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, ou seja, em vão. Meus irmãos, Deus ordena que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe. Diz ainda que o Espírito Santo vive em nós, habita em nós, e que a boca fala do que está cheio o coração. Como pode haver crentes falando palavrões? E palavrões tão grosseiros, meus irmãos, a ponto de escandalizar até mesmo as pessoas do mundo. E o pior, não se arrependem, não demonstram qualquer ressentimento, deixando claro que é um costume que já está cauterizado na sua consciência. E não são poucos, irmãos. São muitos crentes entrando por esse caminho de erro. Você se lembra de ter lido na Bíblia Jesus usando as mesmas palavras que você usa nos dias de hoje? Então, que exemplo você está seguindo, meu irmão? E que exemplo você está dando? Você ainda crê que pode mudar o mundo? Seria possível alguém mudar o mundo sendo guiado pelo próprio mundo? Claro que não. Porque nesse caso, é o mundo quem está mudando a pessoa. E a transformando, sabe em que, meus irmãos? No filho da desobediência. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29, diz assim a palavra de Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem.
Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Depois, no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 23, diz assim: Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Por quê? Por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Meus irmãos, Deus nos manda ler a Bíblia, estudar a Bíblia, comer o livro da Bíblia. Claro que no sentido figurado, ou seja, nos alimentarmos das orientações bíblicas, para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o homem natural não quer saber das verdades de Deus. E muitos evangélicos tampouco leem a Bíblia. Eu conheço pessoas que são adeptas à literatura, que têm verdadeiras bibliotecas em casa, possuem centenas ou milhares de livros. No entanto, o livro mais importante das nossas vidas, aquele que contém toda a orientação de como devemos nos portar nesta vida para sermos conduzidos em triunfos e alcançarmos a vida eterna, as pessoas rejeitam. Preferem as mentiras do mundo às verdades de Deus. Esses, portanto, estejam dentro ou fora da comunidade evangélica, estão na desobediência e são, portanto, também filhos da desobediência. Livro de Apocalipse, capítulo 10, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai, e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: Dá-me o livrinho. E ele disse-me: Toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Depois, meus amados, na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 17, diz assim a palavra de Deus: Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiai na vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Depois, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz assim a palavra de Deus: E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Meus irmãos, o homem natural busca as coisas do mundo, enquanto que o homem espiritual busca as coisas de Deus. As coisas do mundo ficarão no mundo, mas as coisas de Deus seguirão pela eternidade. Não é possível ser um filho de Deus e estar com foco posto no mundo. Não nos enganemos a nós mesmos, irmãos. Com todo o ensinamento deixado pelo Senhor, todas as revelações feitas por Ele, é natural que aqueles que resistam às instruções dele sejam alvo da sua ira. Existem pessoas que acreditam, mas as Escrituras Sagradas deixam claro que ou estamos sob a tutela do Deus vivo, do Deus poderoso, Criador e Salvador, ou estamos sob a condução do inimigo das nossas almas. É uma questão, meus irmãos, de escolha e posicionamento. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Portanto, se já ressuscitaste com Cristo,
Buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste, quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Meus amados, como você pode ver, meu amado irmão, minha amada irmã, o conceito de filhos da desobediência é muito mais amplo do que parece. Existem pessoas que estão no meio evangélico, mas se não são salvos, estão rifando qualquer possibilidade de salvação. E se são destinados à salvação, estão desprezando os galardões que serão oferecidos pela nossa fidelidade. E em ambos os casos, meus irmãos, estão se submetendo a padecer disciplina, correção e açoite, porque insistem em permanecer na desobediência, negligenciando a lei de Deus, crendo que é mais vantajoso andar nos caminhos do mundo e da carne do que nos caminhos estabelecidos pelo Senhor. Mas também lhes digo que não é possível, meus amados, um salvo viver na desobediência sem se arrepender e mudar de vida. É triste pensar, meus irmãos, que muitos dos irmãos a quem amamos e que estão conosco hoje fatalmente irão se separar de nós no próximo século e não mais os veremos. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21, diz assim a palavra de Deus: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meus amados, olha o perigo. Não permita, irmão, não permita, irmã, que isso aconteça contigo. Mude agora o que é preciso mudar. Creia que Jesus está esperando por essa decisão na tua vida. Pode até não ser fácil, mas eu te asseguro que não é impossível. E mesmo que fosse, nós temos o Deus do impossível para recorrer nessas situações. E não tenha nenhuma dúvida, meu irmão, de que vale a pena o esforço. Muitos se creem filhos de Deus, mas na verdade são filhos da desobediência. Uma pena. Mas Deus pode mudar a tua vida. Se você usar a tua fé, faça o teu melhor e peça ao Senhor que o transporte de qualquer categoria errada para a categoria de filho de Deus e herdeiro das promessas do Senhor. Venha para o nosso meio, para conviver com as pessoas mais felizes do mundo. Abandone a desobediência, a mentira, a lei e todo erro, todo engano. Viva a graça do Senhor e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja o nome